Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Sou eu novamente, professor Carlos, aqui com vocês. Estamos iniciando então a nossa terceira aula sobre hidrocarbonetos. Lembrando que na primeira falamos sobre o quê? Definições, cadeias abertas, cadeias fechadas. Na segunda semana falamos sobre os radicais e agora vamos falar sobre hidrocarbonetos ramificados, tá ok? Então vamos hoje trabalhar sobre os exemplos, né? E como é que você deve dar nome certinho, né, a cada cadeia, tá? Seguindo, né, os critérios que vamos falar sobre eles hoje. Ok? Então, pessoal, um abraço, fiquem atentos, né, e curtam a aula. Bem, pessoal, vamos iniciando então nosso conteúdo sobre hidrocarbonetos ramificados, ok? E vamos dar mais ou menos o que seria a definição. Então, o que seria os hidrocarbonetos ramificados? Seriam exatamente aqueles hidrocarbonetos, ou seja, carbonos e hidrogênios, onde tem uma cadeia principal, certo? O que seria uma cadeia principal, né? Seriam aquela cadeia mais comprida, né, onde você tem maior quantidade de carbonos, ok? Então, a gente vai falando, né, os critérios, né, dessa aula, à medida que a gente vai avançando os slides, ok? Bem, que vocês observem aqui, no primeiro exemplo, que a cadeia principal, ela é a quantidade maior de carbonos que você vê na sequência, ok? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Perceba que eu não contei um. Bem, já que ele não está na sequência, tá? Esse carbono que está aqui, ele vai ser considerado a ramificação, ok? Seguindo, passando adiante. Bem, que observamos aqui no nosso segundo exemplo, tá? Observamos que, nesse caso, a cadeia principal não segue sempre uma linha reta, tá? Se você observar, tá? A cadeia principal, por ser a mais longa, tá? Ela segue um trajeto conforme a quantidade de carbonos. Então, aqui eu tenho 7 carbonos. Então, essa é a cadeia principal por quê? Porque ela apresenta a maior quantidade de carbonos. O que sobrar, os carbonos que sobrarem, observe aqui, né? É o mesmo exemplo, tá? Que esses carbonos que estão ligados à cadeia principal, tá? São as ramificações, os radicais. Nesse terceiro exemplo aqui, o que a gente observa, né? É que elas podem ser igualmente longas, tá? Mas isso contando em ordens diferentes, tá? Por exemplo, se você observar aqui no primeiro caso, o que a gente vê? No primeiro caso, a cadeia principal, né, tem 5 carbonos, tá? E os radicais, né, esses que acompanham, tá, ficam fixados a essa cadeia principal. Ah, professor, mas como é que eu vou saber qual é a cadeia principal, qual é a mais importante? Pessoal, é pela quantidade de ramificações, tá? Ou seja, a quantidade de radicais fixos a eles. Por exemplo, nesses aqui de baixo, o que, que você observa? Eu coloquei isso aqui em linha reta. O que, que eu observei? Que aqui eu tenho um radical, dois radicais, três radicais. E nesse outro exemplo aqui, formato de L, temos um radical, dois radicais. Então, se eu for distinguir entre os três, o que seria a cadeia por cadeia principal e qual seria, né, que receberia o nome, né, seria exatamente o primeiro. Por quê? Porque ele apresenta 4 radicais, tá? Enquanto os outros apresentam menos ramificações, tá ok? Próximo passo, tá? Nesse quarto exemplo, né, o que a gente observa? Observamos que temos um exemplo, né? Neste exemplo, o que a gente observa? É que você tem uma cadeia principal e um radical. Ah, tudo bem, né? Mas observe outra coisa interessante, né? Que mesmo que eu faça nesse sentido, tá? No sentido em L, terá o quê? Um radical, né? Radical exatamente no segundo carbono. Ou seja, se eu for dar o nome tanto a esse como a esse, eles terão o mesmo nome, tá? Então, nesse caso, né, elas são equivalentes. Então, tanto você botar numa ordem ou de outra de contagem, eles terão o mesmo nome, ok? Bem, pessoal, aqui no quinto exemplo, o que a gente observa? Temos uma cadeia principal, e nessa cadeia principal temos uma insaturação. Quem não lembra de insaturação, certo, pessoal? É quando você tem uma ligação dupla ou tripla, tá? Ou seja, 2 tracinhos ou 3 tracinhos, tá? Nesse caso aqui, o que a gente deve fazer? Começar a contar a partir do carbono que está mais próximo, certo? À insaturação. Tá joia? Então, tenham cuidado isso. Quando você vê uma cadeia insaturada, vocês começam pelo carbono mais próximo, tá? Né, que está mais próximo da insaturação. Tá joia? Passando adiante. Outra característica que você deve observar, tá? Não existe ramificação na ponta da cadeia. Ou seja, é porque você deverá contar, né, esse elemento aqui, né? Você deve contar a partir
desse elemento aqui, tá ok? Nesse caso, tá? Vamos fazer uma correção. O que a gente observa? Aqui temos um radical, tá ok? Esse radical, por estar mais próximo desse carbono final, devemos iniciar nossa contagem a partir desse carbono, tá ok? Então é outra regra que a gente vai fixar, né, no final, até o final do nosso conteúdo. Bem, pessoal, só para abrir uma aspazinha, tá, em relação ao conteúdo, para você não confundir uma coisa com a outra. Quando a gente falar em cadeia carbônica, tá? Carbônica, estamos falando então do conjunto completo, tá ok? Estamos falando sobre a estrutura toda. Mas se a gente for falar em cadeia principal, estamos falando, claro, aquela cadeia, aquela sequência de carbonos que devemos contar, né, que possua mais carbonos. Bem, chegamos ao momento de dar o nome às substâncias, tá? A nomenclatura dos hidrocarbonetos depende, certo, de várias características. Então vamos numerá-los, né, para você saber como é que você deve dar o nome corretamente ao hidrocarboneto. Primeiro dos critérios, né, você localizar a cadeia principal. Já falamos sobre isso, tá? Segundo critério seria exatamente você iniciar a partir da insaturação, certo? Se for uma substância insaturada, ou seja, ligação dupla ou tripla, tá? Então o carbono está mais na extremidade, você estiver mais próximo à insaturação, você começa a contar a partir dele, tá? Se for uma cadeia saturada, não, você vai ter que observar os outros critérios, tá? Terceiro critério seria o quê? Você escrever um número, tá? Então, cada carbono você vai numerar, né? Claro que isso aí não é, você não precisa desenhar, tá? É só uma forma de você determinar com mais facilidade, tá ok? Então você vai dar o nome, né, à substância a partir de quê? Da localização, né, do radical, no caso aqui, ó, por exemplo, né, ele está localizado no segundo carbono. Ah, professor, por que o segundo carbono é de trás para frente? Pessoal, porque como eu tinha falado, né, tinha comentado ligeiramente, você deve iniciar a partir do primeiro carbono que estiver mais próximo da ramificação, tá? Isso se não for, né, um carbono, né, uma cadeia insaturada, tá ok? Então, nesse caso, começamos a partir do primeiro carbono, número 1, né? Ele vai seguindo a numeração até o final da cadeia, aí você vai identificar o radical, tá? Então, o número, nesse caso, só serve para identificar a localização do radical, tá? Então, qual seria o nome desse exemplo? Seria 2-metilpentano. Lembrando, isso aqui é só um carbono, né? Quando a gente falou sobre radicais, falamos que aqueles que têm um carbono, nós chamamos de quê? De metil, tá? 2 porque está no segundo carbono e pentano porque é uma cadeia principal com 5 carbonos, ok? Nosso segundo exemplo, tá? Observe que começamos a contar a partir desse carbono aqui, porque a partir dele, né, no terceiro carbono vai estar localizado o radical. Então vai ser o quê? 3-metilhexano, porque na cadeia principal temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Então é um radical metil, né, ligado a uma cadeia com 6 carbonos. No terceiro exemplo, o que você observa? Que ele está exatamente no meio. Ah, então qual é a vantagem disso? É que você pode contar tanto de um lado como do outro, certo? Vai dar no mesmo, tá joia? No quarto exemplo, o que a gente observa, né? Que temos 2 radicais. Ixi, já ficou difícil. Não, pessoal. O nome é o mesmo, tá? A única coisa que você deve lembrar, né? Deve decorar, é que tem uns prefixos que deve colocar antes. Por exemplo, di. Di quer dizer o quê? Tem 2. Tri, né? Tri quer dizer 3. E aí vai. Então, você tem que colocar a localização dos radicais, né? O de tri, né? Que é os prefixos. O nome do radical, se você ver que é ele mais de uma vez. E o nome da cadeia principal. Por exemplo, aqui temos segundo carbono, terceiro carbono, temos 2 radicais metil. Então, 2, 3 dimetilpentano, porque a cadeia principal tem 5 carbonos. Bem, pessoal, com isso a gente encerra o nosso conteúdo sobre hidrocarbonetos ramificados. Desculpa porque ficou muito longo, tá ok? Semana que vem iremos falar sobre hidrocarbonetos mistos. Então, um abraço e bom final de semana. Tchau!